Então, galera, vamos continuar aqui esse bate-papo aqui e falar de um tema que é um tema clínico, é um tema científico, mas é um tema da vida. Vamos entender um pouco aqui sobre essa coisa da psicologia fora da cátedra da medicina, do direito, do psicólogo, com profundo e total respeito a estas funções que historicamente falam sobre o pensamento, sobre o comportamento, sobre o sentimento, sobre as atitudes, que é a psique. A psique, ela existe desde sempre. É claro que ela ganhou governabilidade científica, clínica e médica em grandes nomes como Lacan, Miller, Klein e o rei da psicanálise e da psicologia, que é Freud, e tantos outros e outras cientistas do estudo da pessoa humana. No entanto, a alma, a etimologia da palavra psicanálise é do grego antigo, que quer dizer alma. Psicanálise, etimologicamente, é uma palavra presente já no grego antigo, que significa, ao pé da letra, estudo da alma. E quem inicialmente, primariamente começou a estudar a alma humana, longe dos conceitos teológicos, dos conceitos religiosos, o estudo da alma, segundo a ciência do ser, foram os filósofos. Tanto que durante séculos, quem atendia as pessoas em conflito emocional, em crise emocional ou com qualquer necessidade emocional eram os filósofos. Ainda não existia a psicanálise, ainda não existia a psiquiatria. Então, era um exercício próprio dos filósofos. Fazer esse momento de diálogo, aprofundar essa história, passada pela pessoa que afligia a pessoa humana, suas angústias. E durante séculos também os filósofos foram dando asas a outras pessoas que acabaram desenvolvendo a ciência da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. Foi onde nasceram os grandes psiquiatras, como o rei, conhecido rei da psicanálise, que é o próprio Freud, que também é chamado e é provocado a iniciar sua carreira de psicanalista por causa de uma causa pessoal. A gente quase não ouve falar, mas é uma realidade. Freud tinha duas irmãs que tinham problemas emocionais, né? Na linha da esquizofrenia quase. E esse ambiente em que Freud foi criado, somado a uma família judia extremamente enraigada na religião, certamente foi o motor propulsor para ele se desenvolver como um estudioso, como um pesquisador e alguém que torna-se o pai da psicanálise numa série de correntes possíveis. Então, se a gente pensar o seguinte, que o que provoca o rei da psicanálise, Sigmund Freud, é uma patologia até então enfrentada de maneira preconceituosa e agressiva de duas irmãs. Seria ou não seria um link direto com a origem do grego antigo, que era o estudo da alma? Queria ou não queria Freud, que foi criado numa família equilibrada, com pai, mãe, com devoção religiosa, compreender o que afligia a alma de suas irmãs, sim ou não? Possivelmente, essa era a grande máxima do porquê de Freud se tornar quem se tornou. E aí é claro que nós hoje devemos profundamente respeitar, enquanto ciência clínica, ciência médica, ciência definida, o campo da psicologia, da psicanálise
e os profissionais a ele devotados, e os pesquisadores a eles devotados. Mas, ao fim e ao cabo, ainda é o estudo da alma. E para a gente devotar um tempo em ouvir a alma de uma pessoa, é ouvindo uma pessoa longe do universo religioso. Que é claro que isso vai levar muito para uma consciência doutrinária, mas não é. No grego antigo, a consciência literária de dizer que estudava a alma era entrar profundamente no problema daquela pessoa. Não sobre as causas místicas ou dos tantos e muitos mitos existentes naquela cultura, mas na aflição da pessoa. E por isso, sim, a gente pode falar da psicologia das ruas, da psicologia das empresas, da psicologia do indivíduo humano. A gente pode falar da ascensão crescente que isso vai ter, da psicologia forense, da psicologia que vai ganhando uma série de braços até o nascimento da psiquiatria, que é mais profundamente o estudo em casos mais extensos, que um tempo muito duro e com uma limitação de compreensão foi compreendido que eram aqueles que cuidavam dos loucos. Eu até abri um negócio para vocês dois aqui, que o brasileiro não tem ideia disso. O Brasil, ao lado de outros países do mundo, foi um dos países que mais praticou lobotomia no mundo. O Brasil foi um dos países que mais praticou lobotomia no mundo. Tem no estado de Minas Gerais, salvo engano, um museu de psiquiatria que conta a história dolorosíssima. Milhares de pessoas foram lobotomizadas lá. E por que elas eram lobotomizadas lá? Porque a família, às vezes, identificava esse comportamento adverso do que era julgado normal naquela sociedade. Comportamento. E quando o comportamento tinha uma conotação sexual, de orientação sexual, aí é que essa pessoa era levada para ser lobotomizada. Agora você imagina quantas pessoas da comunidade LGBT daquela geração foram dizimadas emocionalmente porque a família não aceitava aquele comportamento e aquela origem. Somada a isso, a comunidade que só agora tem discussão, e mesmo assim, muito modestamente, quem tem o aspecto autista, quem tem o aspecto de Down, a síndrome de Down, quem tem dislexia, quem tem outros comportamentos de origem neurológica, muita gente morreu no mundo. Muita gente foi assassinada no mundo simplesmente porque faltou essa sensibilidade de se estudar a alma, porque a consciência do estudo da alma ficou enraizada e ligada no conceito religioso. Mas a psicologia e a psiquiatria, longe de mim querer explicá-la cientificamente, nasce nesse ambiente. Então, sim, a gente pode falar da psicologia das ruas, respeitando a academia científica e os profissionais a ela devotados, mas falar como pessoa comum, com a preocupação no indivíduo humano que sofre na sua alma e aonde a gente ouve a palavra. Sofre na sua alma, sofre na sua carne, sofre na sua existência, sofre com as suas histórias. Como é que a gente faz, Reginaldo, para cada vez mais a gente comece a enxergar a psicologia fora desse ambiente clínico? Você começou a falar, existe uma psicologia feminina, uma psicologia de nichos. Como é que você categoriza esses desafios para a gente cada vez mais ter essa variação da psicologia na nossa atual? Vou voltar sempre na origem. A gente fala que etimologicamente o significado da definição é estudo da alma. Então, se a gente pensar nesses vários nichos, Carol, se a gente pensar no nicho feminino, você como mulher, mulher preta, se a gente pensar no nicho feminino, quanto vem sofrendo a mulher na sociedade humana, né? Não é no Brasil, não é aqui, não é ali, mas no mundo. Quanto vem sofrendo a mulher? Quanto a mulher vem sendo submetida a sacrifícios
que no final do dia é sempre um sacrifício emocional a se aniquilar, anular, ser maltratada, ser ferida, ser posta de lado, não ser contada. Você vê um exemplo de não ser contada, de ser quase inexistente em algumas culturas orientais. A mulher sequer pode andar ao lado do homem. Ela tem que estar passos atrás. Ela pode, eu não sei precisar quanto e como, mas a verdade é que ela não pode estar ao lado, até caminhando fisicamente, no deslocamento de mobilidade, ela não pode estar. Imagina o que sente essa mulher. É claro que ela vai ser criada numa cultura onde a educação vai ditar essa regra para ela, mas em tempo contemporâneo, tudo isso começa a ser discutido. E somado a isso, uma série de outras coisas. Recentemente, a gente estava conversando sobre a questão do Dia Internacional da Mulher. Se esse dia não for celebrado e comemorado com a memória dolosa e a importância real que ele deve exercer na sociedade humana e para as mulheres, e como letramento e correção para os homens, celebrar-o festivamente não faz sentido, porque a origem dele é o assassinato. Um monte de mulher foi assassinada, queimada. Trancaram a fábrica, incendiaram ela por causa da luta pelo direito trabalhista. Depois tem a história do sufrágio, com o início do voto da mulher, tem a luta até hoje. Então, como que a gente faz isso? Sendo sensível à pessoa. Tem que ser sensível à pessoa. O profissional precisa ser sensível à pessoa. O profissional, a profissional que dedicar-se ao nicho feminino precisa ser sensível à historicidade do que aflige, do que falta no mundo feminino. Precisa entender aonde está essa figura feminina na sociedade. Né? Ela está no topo da pirâmide, ela está no meio, ela está na base, e ela nem está no topo, nem no meio, nem na base, porque o topo, o meio e a base classificam um lugar associativo, mas se ela está nas ruas, as ruas não entram sequer no cálculo da pirâmide social. E a mulher que está na rua? A mulher que está nos presídios? Né? Então precisa realmente pensar mais sensivelmente nesta alma ferida e machucada que traz em si histórias passada, histórias presente e uma luta enorme para que a história futura dessa figura social que é a mulher de tão importância possa ser cuidada. Precisa-se de mais empatia para trabalhar com psicologia, né? Não só os profissionais dessa área, mas eu queria ouvir de você também como que a sociedade governamental, administrativa, consegue também expressar a empatia sobre o tema. Aí é que, como diz o ditado pop, a porca torce o rabo. Você viu recentemente, vocês dois viram, que há uns 2, 3 anos começou uma campanha com relação à saúde da mulher do sistema penitenciário. Eu tive a oportunidade, a felicidade de acompanhar de perto esse movimento, né, pelo Cívico e Humanitas 360, aquela entidade que eu tenho a felicidade e a honra de fazer parte, que trabalha com mulheres em situação penal. A gente acompanha a coisa pública muito resistente. Aí você vai ver o discurso televisivo, no sistema de comunicação, seja o governador, o prefeito, a presidente da república, ministro, secretário, as casas de lei, dizer, não, mas a gente investiu X, a gente permitiu Y, mas no final do dia vamos fazer uma conta justa, humana, pensando nessa alma que precisa de compreensão específica. Quem está comandando aquele movimento? Um homem. Aqui, a Secretaria da Mulher, se eu não me engano, de Niterói, é comandada por um homem. Isso é um problema ainda. Então, a coisa pública, naquilo que diz respeito à mulher, podem haver homens envolvidos? Podem, porque não é uma guerra de sexo, não é uma batalha de sexo. Mas um homem jamais terá essa sensibilidade
da alma para demandar esse assunto. E por esse motivo, Carol, você vê ainda uma deficiência profunda, enorme e dolorosa para resolver as questões da mulher. Então a coisa pública, o poder público, nas 3 esferas e em toda a sua extensão, precisa de sensibilidade da alma feminina para resolver os problemas que afligem essa pessoa. E isso só é possível com dedicação, devoção de tempo e propriedade no tema, que certamente só uma mulher terá. Em sua maioria, só uma mulher terá. Então, as decisões da coisa pública, das políticas públicas, voltada para a mulher, estrito senso, deveria começar por uma mulher para outro grupo de mulheres, de acordo com cada nicho, cada história. De modo nacional, a gente tem oferecido pelo nosso SUS, né, o CAPS, que é voltado para esses tratamentos psicológicos da população mais vulnerável do país. Você já trabalhou diretamente com essa população? Do CAPS? Do CAPS diretamente não, mas já tive uma relação muito grande com os, entre aspas, loucos, né? Porque a gente que atende população de rua, e durante muitos anos eu trabalhei com população em situação de rua. Então a população em situação de rua, como eles estão psicologicamente muito afetados, né, estão devastados psicologicamente, você lida com esse cliente social. Hoje eles são muito atendidos pelos CAPs, que fazem um trabalho muito bacana, mas embora façam um trabalho muito bacana, ainda falta muito investimento. Aí é onde você encontra a falha da coisa pública, quando não faz essa imersão mais aprofundada. Se nós olharmos a rúbrica financeira destinada para esse serviço público e o resultado é muito modesto. Tem alguma coisa errada aqui, ou de governança, ou de administração, ou de compreensão sensível ao problema, né? Alguma coisa não está funcionando aqui. Rúbrica versus cliente versus resultado. Então, não, eu nunca trabalhei diretamente com os CAPs. Sim, eu conheço os CAPs por uma questão de ter trabalhado com os irmãos e irmãs em situação de rua. E também da gente acompanhar como é uma peregrinação dolorosa e como estão estruturados alguns CAPs no Brasil que, quando você chega lá, eles não contribuem para quem está com a alma tão ferida como aquelas pessoas. Eram tratamentos à base de choque aplicado diretamente na cabeça. Eles punham lá as pessoas numa situação dopada com algum tipo de medicamento que era usado para neutralizar a reação da pessoa e aplicavam choques em pontos distintos do cérebro, nas têmporas, mais precisamente nas têmporas, e essa aplicação de choque realizada sistematicamente ia deteriorando neurônios que são extremamente importantes para aquele comportamento identificado, que naquela hora era tido como louco, e aquele tratamento era enxergado como mais eficaz, mesmo que já se soubesse que ele era cruel, danoso, devastador e, em muitos casos, assassino. Levava a pessoa à morte. Muitas pessoas não concluíam o ciclo de tratamento de choque para poder alterar a personalidade da pessoa. Muitos. Os que se salvaram têm sequelas profundas em sua vida. Muitos se suicidavam e tudo mais. Muitos se suicidavam durante o processo, morriam durante o processo, porque podia se perder a mão com a carga elétrica demandada na cabeça. O cérebro, ele é um ambiente do corpo muito frágil, né? Então, para você lobotomizar ou eletrocutar um cérebro a ponto de alterar comportamento, com a crença de que se estava alterando o comportamento, realizando um pseudo tipo de cura,
era como se aquelas pessoas fossem um tipo de cobaia. Alguém cientificamente pensou que aquilo podia, e aí começa, né? Já que nós estamos falando de um ambiente régio, de um ambiente popular, não numa mesa científica, mas numa mesa cidadã e preocupada, em tese era isso. As pessoas sofriam tratamentos de choque sistematicamente durante um período longo. E é claro, meu querido, que em algum momento, se alguém está acessando a sua cabeça, vai mexer com ela. Se mexe com a nossa cabeça falando com a gente, que dirá todos os dias você, antes de receber o choque, é dopado. Recebe uma carga de doping para você perder a consciência ou parcialmente perder a consciência. Depois é submetido violentamente àquilo. Se você não perde plenamente a consciência, você conhece a violência que está sofrendo. Sim, é um tipo de tortura, né? É uma intervenção física, né? Lógico. Quem fala muito sobre isso em suas obras era o Lima Barreto, Sim, né? exatamente. O Lima Barreto, ele passou literalmente por esses tratamentos não muito ortodoxos do manicômio, vamos dizer assim, até uma maneira Tem pejorativa uma de se dele, dizer, né? Sim, ele, nessas obras, eles até escreveu de lá, da sua internação. Ele escreveu ainda passando por isso, olha que loucura. E aí a gente pode falar no como que essas pessoas que necessariamente precisam de algum tipo de tratamento psicológico, psiquiatra, elas também têm uma função muito grande profissional, né? Porque a gente está falando de pessoas que ainda assim conseguem exercer muitas funções. No caso do Lima Barreto, ele escreveu sua obra por inteira. Tem uma professora minha que ela trabalhou na TV Pinel, e os internos faziam toda uma programação, né? Todo um canal de notícias, entretenimento. Então, como que também a gente subestima, né, muito essa população? Lima Barreto tem uma obra chamada Diário do Hospício, O Cemitério dos Vivos. Então, gente, você veja bem, o mundo louva Nietzsche. Tudo bem, é justo, é legal. As últimas obras de Nietzsche foi escrita de um sanatório, um hospício. Ele estava em situação de loucura. Inclusive, ele vem a falecer nesse ambiente de doença da alma, ou de loucura, ou como quiserem classificar, de qualquer coisa, no ambiente psiquiátrico ou psicológico. E de Lima Barreto, que preservou a sanidade a ponto de escrever um livro tão importante para a compreensão. E Lima Barreto, que seria o Nietzsche brasileiro e não é tão falado assim. E todo mundo fala de Nietzsche. Eu acho que para o brasileiro, principalmente o carioca, né? Que ele era um carioca, Lima Barreto é fundamental para você entender o Brasil, né, cara? A epigênese do Brasil, né, cara? Dentro desse livro, acho que foi até o livro que você citou, tem umas passagens que ele mostra o diagnóstico dele, as escritas do hospital. Então era comportamento preguiçoso, comportamento sem foco, umas características que dava para perceber que era um reforço de um estereótipo, não necessariamente um diagnóstico claro, justo. E aí a gente volta lá para o nosso começo da conversa, né? O público LGBT, negro, enfim, periférico, sofreu muito mais, uma intensidade muito maior por conta desse preconceito em relação à nossa saúde mental, né? Sofre ainda. Exatamente. Como é que a gente vai pegar... Você entra numa favela que não tem saneamento básico ajustado nenhum. Não tem uma arquitetura cuidada ou mal cuidada. Não tem uma capacidade de acolher a comunidade escolar parcial ou nenhuma. Não tem segurança alimentar ou alguma deficitária. Então, e tem ainda elementos de violência presente. Em 1997, finalzinho de 1997, eu fui membro do Conselho Municipal de Saúde, Conselho Distrital de Saúde.
E eu entrei no Conselho Distrital de Saúde em função do falecimento de um amigo. Esse meu amigo veio a falecer jovem no alcoolismo. Muito jovem. E era um cara extremamente brilhante, de uma inteligência ímpar. Tenho certeza que o mundo perdeu uma contribuição, como perdeu muitas outras contribuições anônimas de alta capacidade, porque não tinha o ambiente que tratasse, que cuidasse. Então aí aquilo e outras questões acabei indo fazer parte do Conselho Distrital de Saúde. Estando no Conselho Distrital de Saúde, eu fiz parte de muitas conversas no mundo médico, no mundo clínico, no mundo hospitalar. E uma das coisas que naquele ano pegou muito eram os crescentes tiroteios na favela. É onde a régua da violência começava a subir. O enfrentamento entre ainda não eram facções, mas grupos armados. As facções estavam em efervescência, em processo de finalização da instituição e o surgimento delas. Mas os grupos armados que se rivalizavam eram muitos, né? E eu começava a perceber, estando no Conselho Distrital de Saúde, né, fazendo parte do Conselho Distrital de Saúde como leigo, porque o Conselho Distrital de Saúde era composto por pessoas da área médica e leigos, lideranças comunitárias. E naquela época, naquela ocasião, eu era membro da Pastoral de Favela e, em função disso também, eu fui encaminhado a fazer parte do conselho, pela provocação do falecimento de um amigo e por causa do ativismo pela Pastoral de Favela. E uma coisa ficava clara para mim: quando nós tínhamos um encontro de conselho, em tempos regulares, que aconteciam sistematicamente em grandes hospitais, que nos acolhiam em seus auditórios, como o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital de Bom Sucesso, Hospital Geral de Bom Sucesso e outros hospitais e algumas áreas de APEs de saúde, a gente começava a perceber um movimento. E uma vez eu encontrei, a gente estava fazendo uma vistoria com um grupo de vereadores em alguns hospitais da rede municipal. E tinha tido um enfrentamento no complexo do Alemão e haviam sido assassinadas várias pessoas. E foi uma operação muito violenta, mas muito violenta. E eu percebi que quando a gente estava com a comitiva visitando o Hospital Municipal de Del Castillo, tinha uma série de pessoas que eu identificava que era da comunidade. Depois a gente chegou a visitar o Hospital Getúlio Vargas. Tinha mais gente. E aí no final do dia a gente terminou o Hospital Geral de Bom Sucesso. Tinha mais gente. Que essa era uma visita mista, porque tinham membros do governo federal na visita, então ela evoluiu para a unidade municipal, estadual e federal. E naquele dia eu fiquei observando isso, viu, Carol e Marcos? E voltei para a favela e notei que tinham pessoas muito próximas, com patologias iguais àquelas que eu estava vendo lá. Passado esse período, eu comecei a visitar, e aí a gente, em função do Conselho Distrital de Saúde, tinha acesso às direções hospitalares, era acolhido. Eu passei aí os hospitais e comecei a fazer perguntas leigas e preocupada e querendo entender aquele ambiente, e acabei descobrindo a patologia psicossomática. Acabei entendendo o que era psicossomática. Conversei com o então diretor do Hospital Municipal de Del Castillo, e aí ele me falou sobre questões psicossomáticas. Depois eu conversei com o diretor do Hospital Getúlio Vargas, que também conversou muito com isso, e depois eu conversei com o Dr. Alípio, que era um médico cirurgião do Hospital Salgado Filho, que era muito meu amigo. Então fiz uma pesquisa autodidata, uma pesquisa naquele ambiente, e entendi e comecei a mapear esse cenário de grande violência, ou quando tinha uma chuva e alagava, e comecei a perceber que aquele comportamento de saúde ele se repetia naquelas situações.
O que eu quero dizer para vocês dois é o seguinte: psicologicamente, psiquiatricamente, a vida na favela é insalubre sobre o aspecto emocional. Porque ou você vai estar afetado por todas as histórias possíveis e imagináveis que uma pessoa de déficit financeiro tem, pelas histórias familiares que se geram e pelo cenário social que se encontra, e pelas catástrofes naturais que acontecem e pela violência. Você veja que a gente vai fazendo uma conta, a violência não está no topo dessa conta. A violência não é o primeiro número dessa conta. Ela é um número dentro de uma conta inteira. E sempre, e até hoje, depois de um momento extremado como esse, é muito comum que as unidades de saúde tenham um aumento de crianças com quadro de diarreia, crianças com quadro de urticária, idosos com quadro hipertensivo, crise diabético, pessoas adultas com sintomas que se parecem a algumas patologias médicas, mas que todo esse quadro médico está ligado àquela enxurrada que aconteceu por causa daquele evento. As pessoas elas não estão doentes patologicamente, mas elas somaram o medo de uma maneira tão perturbadora psicologicamente que elas ficaram sintomáticas. Ou pode acontecer, se ela tinha uma predisposição, a cena do medo, a impotência diante do processo que está acontecendo, foi o gatilho para abrir aquela patologia que tinha uma predisposição, mas que estava ali contida ainda por algum motivo. Então você entende que psicologicamente as favelas, a pobreza é vítima desse sentimento e desse comportamento e gera muita coisa. Você pode ter uma incidência de um idoso vir a óbito durante um tiroteio por causa do medo. Então, a questão psicológica, psiquiátrica, na periferia, na favela ou nos ambientes mais pobres, é um problema a ser cuidado ou um problema a ser mais cuidado. É um problema que não parece ser só solucionado com a psicologia, né? É uma interação, é um ecossistema, né? Não adianta a gente também chegar na comunidade, fazer todo um tratamento psicológico e não ter essa força-tarefa do saneamento básico, da saúde mais acessível, né? De um asfalto, todo um ecossistema que equilibra e que faça diminuir essa sensação de somar, né, de ser alguma coisa somática. Mas assim, as pessoas que estão aí, né, numa situação de vulnerabilidade, né, tipo na periferia, na favela, elas não têm acesso, né, a um tratamento psicológico. Isso é fato. Correto, Reginaldo? Tem algum projeto? Tu conhece algum projeto para democratizar isso? Porque psicologia é como se falar de uma coisa luxuosa, né, de luxo. Que me parece que aqui a gente tem muito, tem a classe média, pode acessar, mas no serviço público, tem algum projeto, conhece algum projeto que atenda? A justiça é a balança do equilíbrio. Há uns anos atrás havia um déficit muito maior Sim. de iniciativas pensando nesse tipo de problema. Hoje, a gente tem muitas iniciativas do terceiro setor que devotam vocacionalmente serviço aos cuidados psicológicos. Se não tem plenamente, tem contribuição. Inclusive, a gente vai colocar embaixo aí do vídeo algumas dessas iniciativas para o pessoal acessar. Tem os serviços públicos. O caso, Marcos, é que a gente precisa ir na origem grega da história, que é cuidar da alma. As iniciativas sociais, as iniciativas de projetos sociais do terceiro setor estão sim devotadas a isso. As iniciativas públicas nem tanto, estão mais voltadas pela obrigação. E é como a Carol comentou aqui agora.
Cara, você vai lá, você pode fazer uma força-tarefa com 50 psicólogos, psiquiatra, passar o dia inteiro, identificar o problema, iniciar um processo de cuidado, mas a gente precisa que isso esteja dentro de um conjunto de acontecimentos. Vamos lá. Tem que mudar aquele bioma, né? Eu encontro uma mãe solo com 4 filhos, sofrendo de dor de cabeça que não passa nunca, uma enxaqueca que não passa, uma urticária, um problema epidérmico que se agrava. E aí você olha essa mãe solo, ela está com uma crise de enxaqueca, ela está com um problema neurocientífico, ela está sofrendo de uma alergia, ou aquilo está explodindo nela porque ela está desempregada, tem 4 filhos, dos quais 3 estão fora da sala de aula, ela não consegue levar à escola, está no quadro de evasão escolar, ela não sabe como vai fazer a próxima refeição do dia, muitas vezes não fez a primeira. Então, se a gente não tem um ambiente de junção, de resolução coletiva, de cuidado coletivo, não adianta tratar na ponta. O que a gente precisa neste ambiente de tratamento emocional, hoje se fala muito de saúde emocional, haja visto aí como exemplo os grandes atletas de alto rendimento, a Bayern da vida, o Medina no surf, outros e outros, empresários, artistas, grandes empresários que têm o direito, já tinha na carreira a possibilidade de ter o tal sabático, que é um afastamento de tudo. Então, mas e quem não tem? E quem não pode tirar um sabático? E quem não pode acessar uma terapia, fazer um acompanhamento? Quem não pode comprar medicamento. Nenhum demérito para quem pode, mas nós estamos falando de uma população, de um mundo de pessoas que não tem esse acesso. Como que a gente consegue resolver isso? Eis aqui, é um desafio. E só lembrando que essa mesa aqui não é uma mesa médica. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, eu não estou falando no lugar deles, nós não somos médicos de nenhuma natureza, nós estamos falando da alma. Nós estamos falando da origem que começou a identificar a necessidade de tratar a alma. E para falar disso, nós estamos abordando com profundo respeito e as limitações salvaguardadas, as nossas capacidades do mundo da psicologia, da psicanálise e, se der um salto atrás, da filosofia, que é a arte de pensar, de olhar o outro e pensar no outro. Simples assim, antes que alguém diga, olha, o cara tá falando lá com o médico, daqui a pouco ele vai passar o médico, vai passar remédio, pelo amor de Deus. Ou então, vamos prender o cara aí porque o cara é louco, não é isso. Nós estamos falando... Estamos conversando, fazendo um bate-papo da alma. Das preocupações das pessoas na alma. E também não estamos falando religioso, antes que qualquer religião faça uma grita em defesa, dizendo que nós não estamos no lugar de fala. Eu estou no lugar de fala como preto, gordo, favelado e de quem levou 4 décadas e meia da vida do lado de lá da fila dessa necessidade. Nós estamos falando desta necessidade cercado de todas as responsabilidades e consciência possíveis para um assunto como esse. Então, deixa eu te falar, eu já vivi isso assim, né? Eu vivi isso, ninguém me contou. Um camarada com depressão, né? A gente num bar, tomando uma cervejinha e tal. E aí ele, pô, cara, tô me sentindo mal, pô, triste, não sei o que. Ele, pô, caralho, eu não vou falar o nome da dita coisa, mas, pô, tem uma situação aí, cara, que, pô, vai ficar feliz rapidinho e tal, não sei o quê. E aí você tem essa coisa do consumo das drogas, do álcool, que, na verdade, eles vão te levantar, né? Vão te dar aquela sensação de euforia e tal, mas depois volta tudo, porque você não tem um tratamento, não tem uma análise, não tem acompanhamento. Eu acho que isso tudo, consumo de drogas, está ligado a essa falta de oferta de psicologia, cara. Pode ser, pode não ser. Sim. O que a gente precisa entender é o seguinte, aquilo que está no campo dos prazeres, no plural, dos prazeres e do livre-arbítrio de usar os prazeres,
precisa muito mais da consciência do equilíbrio do que do tratamento clínico. O tratamento clínico entra quando esse desequilíbrio no uso do direito pleno dos prazeres faz mal para si e para outros. Mas enquanto está no mundo dos prazeres, a pessoa deve gozar de uma coisa chamada liberdade individual, de direito de decidir. Nessa questão dos prazeres, seja pelo que for, ele começa a entrar no campo da necessidade, acredito eu, de um acompanhamento de um profissional daquela determinada área, quando isso sai do equilíbrio da balança. Mas assim, se a gente tivesse um tratamento preventivo, pô, eu tô triste, vou lá conversar com o psicólogo, aí ele vai, não, cara, acho que você vou ter que te mandar para o psiquiatra, porque aí ele vai te receitar isso e aquilo tal. Acho que diminuiria um pouco esse impacto, não? Cara, da coisa emocional entra também no campo dos prazeres. O que acontece? Qual é a grande preventiva da tristeza? É da pessoa. Se você percebe que está entrando, num primeiro momento você tem percepção. Você sente que está entrando num ambiente de profunda tristeza por causa de um tema externo que lhe afetou. Sim. Se você entra na jornada da tristeza por causa de um tema externo que lhe afetou, inicialmente você ainda tem consciência. Aquele momento inicial você tem consciência. Então a primeira ação preventiva é da pessoa, é individual. É você trabalhar a consciência de que não deve marchar naquele caminho da tristeza. Porque a tristeza vai se desdobrar em melancolia, a melancolia vai se desdobrar em depressão e a depressão vai se desdobrar no isolamento, o isolamento vai se desdobrar numa série de outras ações contra você mesmo. Então, cada vez que você permite avançar nessa jornada sem fazer essa ação preventiva, no momento inicial da consciência, você vai evoluindo para cada passo para a necessidade também da ajuda externa. É fácil? Não é fácil. O exercício da fala é muito fácil. Mas você precisa ter essa consciência de que se você quer uma ação preventiva, a gente precisa trabalhar nossas emoções. Sim, Daqui claro. é que vem a chamada inteligência emocional, cuidado emocional, né? É você entrar nesse momento de percepção e não descobrir o prazer que aí aqui a norma culta vai chamar de masoquismo ou sadomasoquismo. Você começa a curtir a tristeza, gostar da tristeza, gostar da melancolia, sentir pena de si mesmo, gostar que sintam pena de você. E aí você vai desenvolvendo prazer, e prazer, e prazer. Daqui a pouco você está num ambiente, meu irmão, que você só sai rebocado. Só jogando, tá lá no fundo do poço, E tem né? muita gente que não sai. Então, vamos lá. Preventiva, a consciência inicial. Se você tem a consciência inicial, teve uma tristeza profunda por causa de um evento externo que foi maior que você não podia resolver, cara, respira fundo, cara, vê consigo mesmo, não vale a pena, vai ficar se martirizando, entrando numa, agulhando, vai ficar ressentindo. Você sabe por que às vezes nos traz grandes problemas a gente não conhecer do que está falando? Porque se você se ressente, ou você mantém um ressentimento, o que você faz? Ressentimento quer dizer sentir de novo. Então, quando você está ressentido com um fenômeno externo a você, quer dizer que só você está sentindo de novo. Até o que lhe ofendeu, o que lhe afetou, passou. Seja um acontecimento natural ou não, um comportamento ou não, foi. Mas você continuou sentindo de novo, sentindo de novo. O sentimento está sentindo de ecoando novo. na tua alma lá, está ecoando, né? Então, reverberando. No primeiro momento, ainda com o ato de consciência, tente não entrar na jornada do ressentimento e não entrará nas outras jornadas que você só sairá rebocado. Estoicismo, Reginaldo. Reginaldo, Pode ser. como que você percebe atualmente como o tema é falado nas redes sociais, na mídia? Acho que desde 2015 a gente
comemora, reivindica, né, através do Setembro Amarelo, a questão do aumento dos suicídios, né, principalmente entre os nossos jovens, principalmente entre os jovens pretos. Eu queria saber como que você enxerga a nossa fala entre si mesmo. Ainda é um tabu? A gente não vê notícias sobre suicídio ainda. Dentro do jornalismo, essa discussão ainda é válida. A gente vai falar ou não sobre um suicídio? Isso é um tabu? Isso atrapalha? Isso ajuda no sentido de provocar o debate? Como é que você enxerga, até como um comunicador mesmo? Então, Carol, Marcos, galera, hoje fala-se um pouco mais, mas ainda menos do que podia falar. Os índices de suicídio no mundo são assustadores. Os números de suicídio no Brasil, se você acessá-los, são extremamente preocupantes, principalmente quando você vai a um nicho na sociedade. A incidência de policiais que se suicidam é enorme. A incidência de outras profissões que vivem sob uma pressão grande de suicídio é grande. Muitos nichos sociais no Brasil que são levados ao suicídio é grande. Por isso, o surgimento da campanha que vai tratar disso especificamente a nível nacional. Ainda é um tabu, fala-se muito pouco disso. Durante quase 5 anos eu trabalhei num programa chamado Toque da Madrugada. Nós ficávamos a madrugada inteira conversando com as pessoas e com atendimento telefônico. E eu vou confessar para vocês dois que muitas das angústias que eu trouxe naquele tempo eram pessoas que ligavam de madrugada com ímpetos suicida. E nós ali só tínhamos o telefone. Nós, por legislação, só tínhamos o telefone. Nós até tínhamos um mecanismo de passar o número para um órgão que, através do número, podia encontrar um endereço. Isso muitas vezes era feito. Mas foram muitas madrugadas que a gente se via como cidadão prestando um serviço social na responsabilidade de segurar uma vida no telefone. Hoje em dia a gente tem o CVV, né, o Centro de Valorização à Vida, que imagino que deve receber muitas histórias. Você imagina que se a gente tinha um programa numa rádio religiosa, chamava Toque da Madrugada. Se nós recebíamos... Que não era voltado para isso, imagina no mais. Então, galera, a gente daqui falou um pouco sobre saúde emocional, importância da psicologia, da psiquiatria, e eu queria terminar esse momento aqui dizendo o seguinte: procurem a terapia. A terapia, ela não é coisa de rico, como todo mundo fala. Hoje é possível você acessar ONGs, o próprio serviço público. Procure uma terapia. E uma outra questão: no início de qualquer tristeza profunda, não faça o resto da caminhada. No início de um ressentimento, não siga sentindo de novo. Cuide de si. O tempo não é só para falar disso agora, mas a vida toda. A gente precisa ter o autocuidado emocional muito grande. E a gente vai conseguir fortalecer outras questões da vida. Obrigado, Aimar. Obrigado, Carol. Espero que a gente possa ter feito uma contribuição de utilidade pública e ressaltando, sem nenhum desejo de fazer a fala científica médica, mas um dever de cidadão e cidadã. Valeu?